Olá, boa tarde, como estão? Nós estamos iniciando mais um vídeo, para partilharmos as nossas experiências clínicas, as nossas posições nessas experiências clínicas, o trabalho do analista diante de diversidades de demandas, de necessidades, enfim, e de como nós manejamos os instrumentos da psicanálise. Aí eu aproveito para lembrar que nós estamos no mês de março e que o mês de março é marcado pelo 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, esse dia que foi instituído em 1911 em referência ao que aconteceram com as mulheres em 1857, onde dezenas de operárias foram mortas e queimadas por soldados, em torno de um registro aí de 130 ou mais, mulheres que buscavam uma justa posição no mundo do trabalho, uma justa posição ao lado ao lado dos direitos, ao lado das melhorias das suas condições de trabalho, sem buscar necessariamente nenhum conectivo nessa relação com seus direitos, porque não seriam os homens que iriam ceder o direito das mulheres, mas a luta das próprias mulheres. Isso faz pensar um pouco sobre a clínica psicanalítica, a clínica diante da escuta de mulheres reais, de mulheres que aparecem nos nossos consultórios, mulheres que aparecem para buscar o tratamento psicanalítico. E isso nos faz lembrar, primeiro que o Freud tem uma trajetória sobre o conceito do feminino na sua obra, e sobre o questionamento do que quer uma mulher, do que é uma mulher, que nós poderíamos ampliar com questionamento sobre o que querem as mulheres, o que são as mulheres, já que se nós partirmos da preposição lacaniana de que a mulher não existe, no sentido de que não existe traços unitários, nem universalização, nem significante, que dê uma universalização às mulheres, sim uma experiência de pluralidade, uma experiência de inventividade e uma experiência sempre de surpresa. Porém, nós encontramos na manifestação dessas mulheres, na clínica psicanalítica, uma série de questões que são interessantes, não que consigam responder o que querem as mulheres ou o que são as mulheres, mas no sentido de investigar. No meu trabalho de psicoterapeuta e psicanalista de grupo, mais de 25 anos escutando mulheres, grupo de mulheres individualmente, e também sendo provocado, por exemplo, me lembro agora de duas alunas, uma da Faculdade Exuda e a outra da Univisa, que se interessaram em pensar como é essa trajetória do conceito do feminino na obra do Freud e o que uma clínica psicanalítica tem a ver com as mulheres, como pensar as mulheres, como pensar as condições em que as mulheres vivem. E nessa trajetória de mais de 25 anos, é interessante porque o que eu tenho encontrado muitas vezes e o que me chama a atenção é a busca e o avanço no tratamento das mulheres, no sentido de uma possibilidade de impedimento delas serem objetos de dominação ou objetos de aniquilamento, atravessado pelos processos de indiferença e de crueldade. Essas mulheres, no seu dia a dia, mais além do que o exercício do poder, porque o exercício do poder é sempre o exercício de um poder sobre o outro, essas mulheres parecem experimentar e buscar a superação da dimensão da violência que recorta o cotidiano delas, em que foram instituídas a travessia de estarem alienadas a dominação do outro, que nega sua alteridade ou suas alteridades. Então não é digamos, apenas uma inversão da saída da condição de dominação para a condição de dominadoras, porque essa inversão não faz tratamento, essa inversão não faz surpresa, essa inversão não faz transformações, a não ser que sejam transformações em movimentos rígidos, como dizia o Bion, sair da posição de dominadas para a posição de dominadoras. O que eu percebo que não é isso que as mulheres buscam, O que elas buscam é atravessarem ou superarem todas as negações, do reconhecimento de suas singularidades, de suas posições subjetivas,
poderíamos falar clanianamente, né, de que parece que as mulheres elas buscam fazer uma passagem, né, das condições ou das posições de objetos parciais, ou seja, o que são objetos parciais? É aquele sujeito que está fixado ou instalado na necessidade de atender o apelo do outro, né, de forma alienada, para objetos totais, em que elas experimentam uma condição de reconhecimento do seu desejo e não um desejo de reconhecimento, como podemos pensar, né? Uma clínica que a gente poderia chamar de uma clínica do desespelhamento. Né? O desafio de certa clínica psicanalítica com as mulheres o trabalho, né, que leva a um efeito de desidentificação, de ser uma totalidade a serviço do desejo do outro. Né? Então, buscar essa experiência de atravessamento, né, dessa institucionalização, ou desse lugar instituído no mundo, que é o lugar de um discurso de que se oferece às mulheres, um discurso de que elas têm que ser um discurso da totalidade, ou seja, estarem sempre a serviço do desejo do outro. Né? E isso as colocam muitas vezes no lugar de desejo de reconhecimento do outro, de ter feito aquilo que o outro apela. Né? Então, para a possibilidade de mulheres serem continentes de seus desejos e não conteúdo de um discurso totalizante, discurso que se sustenta na idealização de um atributo. Né? Então, muitas vezes há um discurso de idealização de um atributo em que essas mulheres, na constituição do seu ego ideal, elas passam a valorizar, a ficarem fascinadas com essa idealização do que é ser uma mulher para o outro, seja uma mulher mãe, seja uma mulher esposa, seja uma mulher no exercício do seu trabalho, né? Que muitas vezes no exercício do trabalho também há uma convocação para que essas mulheres atendam os apelos e aos desejos do outro. Né? Uma mulher desse espaço do consumo, ou dessas imagens corporais, né? Desse processo de fascinação dos atributos idealmente oferecidos. Então, a desalienação dessa fascinação é muito importante, porque as mulheres, quando encontram espaços para se implicarem nesse processo, se implicarem nas queixas, né, nos sofrimentos, nos sintomas que aparecem nessa posição alienada, no momento em que há espaços de implicação, espaços de responsabilidade diante da possibilidade de superação desses processos de desidentificação, né, e alienação, né, é bastante interessante. Né? É isso que parece que é bem eficiente e faz um efeito clínico muito interessante. Então, o ato psicanalítico na clínica com as mulheres é aproveitar as falhas das idealizações, porque o destino das defesas é falhar. Então, esses processos de idealizações e identificações com o desejo do outro, né, esses processos vão falhar. Então, a clínica acompanha essas falhas e promove, né, e estabelece condições para que novos processos aconteçam, né, novos processos de transformação, né, dessas transformações que as mulheres fazem ao longo da sua vida e ao longo da própria sessão, de transformações em movimentos rígidos para o infinito, né, para o primado daquilo que talvez o Donald Winnicott chamava de as tentativas de estabelecer uma relação com o mundo a partir da condição de suficientemente boa, né, a tentativa de fazer isso. Né, e isso já é suficiente. Uma análise que possibilite condições às mulheres de vincularem, né, o que é dito em análise, né, e sua posição subjetiva, condições para se transformar através da retificação subjetiva, um conceito, né, de Gaston Bachelard, utilizado também pelo Lacan, aplicado à psicanálise. Uma retificação subjetiva convoca os processos de implicação em suas queixas, ocupando um lugar de agente em suas vidas.
Então, uma clínica que possibilita o abandono de posições de objeto a serviço do desejo do outro, a serviço do uso, né, dessa condição como forma de estar no mundo, né, possibilitando um processo de investigação, de inventividade, de invenção de si mesmo. Então, uma clínica com mulheres não é uma clínica que leva a um processo necessariamente de exercício do poder, no sentido de ter poder sobre os outros, né, ou no exercício da dominação, mas uma clínica que leve ao exercício das suas potencialidades, o exercício de posições, né, mais inventivas, de posições mais implicadas no mundo. Né. Essa é uma clínica interessante para a escuta das mulheres, porque no cotidiano é isso que as mulheres parecem buscar. Eu sei que é toda uma proposição, né, da ideia de lugar de fala, né, e como se aqui eu estivesse deslocado no lugar de fala, mas eu não compactuo com isso, porque do ponto de vista político é muito importante, mas do ponto de vista epistemológico é o que se chama de epistemologia fraca. Porque se nós essencializarmos o lugar de fala das mulheres, ou sobre as mulheres, a partir de atributos gerais e atributos que na verdade levam a um processo de um discurso totalizante, nós estaríamos repetindo os mesmos erros, que é a busca de uma essência do que é ser mulher. Né? E não é uma questão só de ato performativo, mas uma questão de posição subjetiva. Né? Tem muito mais a ver a clínica psicanalítica na escuta de mulheres, né? De pensar essa trajetória da posição subjetiva, da possibilidade de uma retificação subjetiva, né? De uma implicação das próprias mulheres na sua vida, se desidentificando desses lugares idealizados que são colocados para as mulheres. Não dos lugares no mundo, porque as mulheres ocupam um lugar no mundo, ocupam os lugares de mulheres, ocupam os lugares de mães, ocupam os lugares de parceiras, né, ocupam os lugares de trabalhadoras, ocupam os lugares de artistas, esportistas, ocupam diversos lugares. Mas o que é mais interessante para uma clínica psicanalítica ao escutar as mulheres é constatar, né, se aproximar, a investigar, né, e chegar a uma ideia de que do que cada mulher busca no seu cotidiano é exatamente a possibilidade de reinventar a sua história, né, de reconstruir seus conceitos de si mesmo, conceitos que sejam válidos, né, diante da sua própria história, diante da sua própria existência, diante dos seus próprios ditos. Isso é uma validade do conceito, né, e que uma clínica possa estar aberta para a diversidade das mulheres, uma clínica que possa estar aberta para possibilitar, né, um espaço de escuta dessas mulheres voltadas para uma experiência emocional e voltada para novas posições subjetivas no mundo. Essa parece ser uma clínica bastante interessante. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né, para nós pensarmos e refletirmos uma clínica psicanalítica nessa escuta das mulheres, né, da diversidade das mulheres, e que possamos continuar dialogando e continuar pensando a clínica psicanalítica, o ato do psicanalista em diversos contextos, em diversas situações, e transmitindo para vocês como eu penso a clínica psicanalítica a partir da minha experiência. Até o próximo vídeo e aguardo vocês, comentários, sugestões, enfim, críticas, e que as mulheres que escutem isso possam trazer para a clínica psicanalítica as suas reflexões, as suas experiências, os seus lugares. Até mais, até breve, até o próximo vídeo.